Pronto. Então, a gente vai começar a resolver os exercícios da apostila. A gente vai fechar a apostila de junho hoje, na verdade, tá? Eu vou terminar impulso e quantidade de movimento. Na sexta-feira, que vai ser matemática, a gente já vai ficar fazendo exercício de revisão, e na semana que vem também. A gente vai fazer só exercício de revisão na semana que vem. Então, vamos lá nesse 24. A partir de seus conhecimentos sobre colisões em mecânica, resolva o seguinte problema. Uma pequena esfera B, de dimensões desprezíveis, está em repouso sobre uma superfície muito lisa quando é atingida por outra pequena esfera A, também de dimensões desprezíveis, inicialmente deslocando-se a uma velocidade de 20 metros por segundo. Após a colisão, a esfera A sofre um desvio de 30 graus em sua direção original, enquanto a esfera B adquire velocidade em uma direção de 45 graus da velocidade original de A, conforme mostra a figura. Sabendo que as massas de A e B são iguais, marque a opção que apresenta aproximadamente as velocidades finais VA e VB de cada uma das esferas após a colisão. Aí o seno de 30 é meio, cosseno de 30 é 0,87 e o seno de 45 é igual ao cosseno, que é 0,71. Ele está te dando os valores aproximados aí, em vez de usar raiz de 2 sobre 2, meio, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tinha essa situação aqui, ó. A esfera A, ela estava vindo em direção à esfera B, e a esfera B estava parada. Essa é a fotografia do início. Depois aconteceu isso daqui, ó. Depois aconteceu isso. Eu vou dar uma ampliada nessa figura. Deixa eu só pegar o arquivo. Vou pegar só um arquivo original na apostila rapidinho. Só para dar uma ampliada nessa figura, para eu poder fazer um desenho melhor para vocês. Espera aí. Final. Diminuir esse enunciado. E aqui está o início, né? O desenho ele não está claro em relação a isso, mas está acontecendo isso. Então, aqui é o início. E aqui é o final. O lance é o seguinte, pessoal. A quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial, ou seja, quantidade de movimento é vetor, tá certo? Se quantidade de movimento é vetor, a gente tem aqui a quantidade de movimento inicial e aqui a gente tem a quantidade de movimento final. No início, eu só tenho massa vezes velocidade, tá? A massa é m e a velocidade é v. É 20, né? Essa é a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final é a soma das quantidades de movimento dos dois eixos, ó, pessoal. Tem dois eixos aqui, ó. Tem dois eixos. Eu tenho aqui o eixo Y, que vai me dar essa quantidade de movimento aqui, que é a quantidade de movimento do A no eixo Y. Eu vou ter a quantidade de movimento do A no eixo X, e eu vou ter que projetar aquele B também. Eu tenho a quantidade de movimento de B no eixo Y e a quantidade de movimento de B no eixo X. E Nara, entendeu isso aí? Você que me perguntou essa questão? Entendeu as projeções? Entendi. Entendeu mesmo? Aham. Aqui, ó. Essa quantidade de movimento do A no eixo Y, que se você reparar, preste atenção aqui, ó, vai ficar apertado.
Esse corpo A, ele só tem quantidade de movimento no eixo X, no eixo Y ele não tem, tá? Essa quantidade aqui de movimento que vocês estão vendo, ó, essa inicial, ela é a quantidade de movimento de A no eixo X. No eixo Y dá zero. O que a gente tem que fazer? Igualar a quantidade de movimento A no eixo Y à quantidade de movimento A no eixo Y final, ou seja, inicial e final. Então, eu vou falar, no eixo X, eu tenho quantidade de movimento inicial, que é 20m, igual à quantidade de movimento final, que é a quantidade de movimento do A no eixo X, mais a quantidade de movimento do B no eixo X. Então, vai ficar 20m é igual, quantidade de movimento do A é a massa do A, é a velocidade do A, e o X vai ser cosseno de 30, que é 0,87. No B, vai ser a massa, que é idêntica para os dois. Vou jogar isso para cá um pouquinho. Vezes a velocidade do B, vezes o cosseno de 45, que é 0,71. Então, vai ficar a primeira linha da tua equação. Lá no eixo Y, a quantidade de movimento inicial é zero, pessoal. Agora, a quantidade de movimento final no eixo Y é QAY mais QBY, sendo que elas têm sinais opostos por causa do sentido, né? Então, vai ser QAY, que é massa, velocidade do A, vezes o seno de 30, que é meio, menos, porque aqui é negativo, a massa do B, que é M, a velocidade do B, vezes o seno de 45, que é 0,71. Aí você vai ficar com essa equaçãozinha aqui. Tá? Só que dessa equação laranja, você consegue cancelar o M, vai ficar meio VA é igual a 0,71 VB. Multiplicando por 2 dos dois lados, fica VA igual a 1,42 VB. A única opção que te dá essa relação, sem você precisar resolver esse sistema que vai dar trabalho, você pode cortar aqui também, é a letra A. Entendeu, Inara, mais ou menos o que está acontecendo aí? Só não entendi essa última parte. Qual parte? Por que se aproxima da letra A? Não entendi. Por que eu marquei a letra A? Isso. Porque a letra A não é 14,6 e 10,3? Aham. É a única opção que atende essa condição aqui, ó, VA igual a 1,42 VB. Ou seja, se você pegar o valor do VB nas opções e substituir aqui, só vai ficar... Ah, tá. Isso é para você não perder tempo resolvendo o sistema, entendeu? Aham. Senão você ia perder maior tempão resolvendo o sistema. Entendi, sim. Tá bom? Beleza? Beleza. Então tá tranquilo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos para a próxima. A figura a seguir mostra um carrinho de 3 kg, cujas rodas são de rolimã, em repouso sobre trilhos retilíneos e horizontais. Sobre o piso horizontal do carrinho, encontra-se em repouso um bloco de 5 kg, havendo uma mola comprimida entre ele e a extremidade do carrinho que possui uma saliência vertical. A massa dessa mola é desprezível e ela não está presa nem ao bloco nem ao carrinho. No entanto, um calço impede a expansão da mola. A face do bloco que está em contato com a mola encontra-se inicialmente a 1,60 m da outra extremidade do carrinho. Retira-se o calço, permitindo a expansão da mola. Considerando que os atritos entre as rodas e o rolimã e o trilho são desprezíveis, a distância percorrida pelo carrinho entre o instante que o calço é retirado e o instante que o bloco perde contato com o próprio carrinho que vai acontecer o seguinte, pessoal, tem uma mola comprimida aqui, tá? Então, essa é a situação inicial.
A fotografia final desse problema é o carrinho indo para frente. Tá aqui o carrinho. O carrinho vai para frente com uma velocidade que a gente vai chamar de velocidade do carrinho. E o bloco vai para trás. Aqui estava a mola, né? E o bloco vai para trás com uma velocidade que a gente vai chamar de velocidade do bloco, tá bom? Então, a quantidade... Aí eu vou usar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial é igual a final. A inicial dá 0. A quantidade de movimento final, tá? Pessoal, a quantidade de movimento final vai ser a massa do carrinho, que é 3 quilos, vezes a velocidade do carrinho, que eu vou chamar de VC, mais a massa do bloco, que é 5 quilos, vezes a velocidade do bloco, que como está indo no sentido oposto, eu vou colocar como menos VB. Então, passando esse menos 5 VB para a esquerda, vai ficar 5 VB igual a 3 VC. Acontece, pessoal, que ele não deu as velocidades. Ele deu só as distâncias, não tem problema. Velocidade é distância sobre tempo. A velocidade do bloco é a distância que o bloco percorre dividido por x, por ΔT, que é o tempo. E a velocidade do carrinho é a distância que o carrinho percorre dividido pelo ΔT, que é o tempo. Se a gente cancelar ΔT dos dois lados, vai ficar 5 vezes, tá? Agora que vem a chave da resolução do problema, tá? O carrinho, eu vou assumir, tá, que ele percorreu uma distância de x metros. Então, eu vou assumir que o carrinho percorreu uma distância de x metros. Se o carrinho percorreu uma distância de x metros, o bloco até perdeu o contato, tá, com o carrinho, ele percorreu uma distância de 1,6 menos x metros. Aqui que está a dificuldade da questão. Por quê? Se o carrinho não tivesse saído do lugar, tá, o bloco só ia precisar andar 1,6 metros. Mas vamos imaginar que o carrinho já andou 0,2 para frente. Ele já facilitou o trabalho do bloco, né? Se esse carrinho ele já andou, por exemplo, 0,2 metros para frente, o calço agora, mesmo que ele tivesse parado, ele só ia precisar andar 1,4 metros, ou seja, a distância que o bloco precisa percorrer para perder o contato com o carrinho, tá, é igual a 1,6 metros menos o que o carrinho já percorreu. Por isso que é 1,6 menos x. E Nara, entendeu isso aí? Sim. Alguém não entendeu por que é 1,6 menos x? Alguém não entendeu, pessoal? Se alguém não tiver entendido, pode falar, na boa. Então vamos resolver a equação. Vai ficar... Ó, vou vir para cá. Vai ficar 8 menos 5x é igual a 3x, x é igual a 1. Então a resposta é 1 metro. Letra C. Tá bom? Nara, você me pediu, acho que eu já até tinha feito na aula essa questão. Vou fazer de novo aqui. Lembrando que isso aqui tem que corrigir, tá? É 2.000. É 2 vezes 10 a terceira. (2.000 metros por segundo). Então vamos lá. Decaimento radioativo é a liberação de energia por um núcleo excitado, que pode ocorrer basicamente de 3 maneiras: emissão alfa, emissão beta ou emissão gama. Suponha que um núcleo radioativo A de massa 227 unidades de massa, 227 unidades de massa, em repouso, decai em um núcleo B de massa 223U, emitindo uma partícula alfa cuja massa é de 4U. Partícula alfa
massa de 4U. Essa é a partícula A, e aqui é a partícula B, de massa 223U. Vou botar o alfa aqui em cima. E o lance é o seguinte, pessoal. O lance é o seguinte. Aqui, eu tenho uma velocidade de 2.000 metros por segundo, e aqui eu tenho uma velocidade v. A quantidade de movimento inicial é zero. A final vai ser 223, que é a massa do B, vezes menos v, mais 4 vezes 2.000. Vai ficar 223v igual a 8.000. O v vai dar 8.000 dividido por 223. Se você tiver com pressa na hora da prova, faz 8.000 dividido por 200. Vai dar 40. Como o denominador é maior, você sabe que o resultado tem que dar um pouco menor do que 40. A única opção aqui que é um pouco menor do que 40 é essa aqui, letra B, que é 35,9. Então, é assim que a gente marca as opções sem precisar necessariamente fazer a conta. Tá? Eu fiz uma conta próxima, exata, né, porque eu percebi que as opções estavam muito distantes, tá? Elas tinham valores muito distantes. Eu acho que na apostila o gabarito está errado dessa 23, tá? Mas o gabarito certo é letra B de bola. E Nara, você que me mandou essa questão também, entendeu? Eu só não entendi o porquê do zero. Que zero. Tá, zero igual... Acho que é o que inicial, né? Esse zero igual, ele é a quantidade de movimento inicial, tá? Isso aqui é a quantidade de movimento inicial. Eu estou usando o princípio da quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Beleza? Tá, entendi. Beleza. Q inicial igual a Q final. Como no início não tem movimento, tá? A quantidade de movimento inicial é zero. Tá, beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Não entendeu? Alguém quer que eu faça alguma outra questão? Alguém não conseguiu fazer alguma questão dessa parte de impulso e quantidade de movimento? Eu, Leandro, esqueci completamente de mandar minhas dúvidas. A Então 20, fala aí. a 20. 20? É. Foi a 20, a 24 e a 26. Você já fez. Número 20. Enquanto movia-se por uma trajetória parabólica, depois de ter sido lançada obliquamente e livre de resistência do ar, uma bomba de 400 gramas explodiu em 3 partes, A, B e C, de massas MA 200, MB igual a MC 100 gramas. A figura representa as 3 partes da bomba e suas respectivas velocidades em relação ao solo, imediatamente depois da explosão. Analisando a figura, é correto afirmar que a bomba, imediatamente antes de explodir, tinha velocidade de módulo igual a... Pessoal, essa é a fotografia do momento da explosão, tá? E na fotografia do momento da explosão, a gente tem que observar algumas coisas, tá? O que a gente vai observar aqui nessa fotografia do momento da explosão? Eu tenho movimento tanto no eixo Y quanto no eixo X. Eu vou somar as quantidades de movimento no eixo Y. Ó. As quantidades de movimento no eixo Y vão ser a quantidade de movimento da parte A mais a quantidade de movimento da parte B. Quantidade de movimento do A é a massa do A, que vale 200 gramas, vezes a velocidade, que é 100. Como está para baixo, eu vou colocar negativo. A do B é a massa, que é 100 gramas, vezes a velocidade do B, que é 200. Como está para cima, eu vou colocar positivo.
essa continha aqui dá zero, tá? Então, a quantidade de movimento no eixo Y dá zero. O que significa isso? Esse momento que vocês estão vendo é o momento final. O momento inicial é o momento do lançamento da bomba, tá? Então, ó. É o momento é o momento anterior à explosão, né? A bomba explodiu. A bomba estava em movimento, né? De repente ela explodiu. De repente ela explodiu em 3 pedaços. Tá? Então, essa aqui é a fotografia depois da explosão, essa é a fotografia no início, antes da explosão. O fato de não ter quantidade de movimento num período posterior, no momento final, me indica que ela não tinha movimento em relação ao eixo Y. Ou seja, se ela não tinha movimento em relação ao eixo Y, ela já estava na sua altura máxima. Espera aí, deixa eu botar aqui. Explodiu antes da altura máxima, exatamente na altura máxima, pode ser essa. Entendeu, Tainá, que ela teve que explodir na altura máxima? Entendi. Entendeu mesmo? Aham. Agora vamos calcular a quantidade de movimento no eixo X, tá? Porque o que eu fiz aqui? Se a quantidade de movimento em Y final dá zero, a quantidade de movimento em Y inicial dá zero. Agora, no eixo X, a gente já está percebendo que tem movimento. A quantidade de movimento, tá? No eixo X, no final, vai ser a massa, que é 0,1, vezes a velocidade, que é 400. Isso aqui dá 40, né? Quilograma-metro por segundo. A quantidade inicial no eixo X é a massa da bomba inteira antes de explodir, que é a soma dos pedaços, que é 400 gramas, vezes a velocidade. E aí a quantidade de movimento inicial no eixo X tem que ser igual à quantidade de movimento final no eixo X. A velocidade vai dar 100 metros por segundo. Letra B, tá? O que vocês têm que analisar é o seguinte: quando tem questão de princípio da conservação da quantidade de movimento, você vai escrever que a quantidade de movimento inicial é final, igual a final. Se isso estiver acontecendo em dois eixos, no eixo X e no eixo Y, você tem que dizer que a inicial em X é igual a final em X e que a inicial em Y é igual a final em Y. Vocês têm que abordar as duas equações, beleza? Se tivesse mais uma dimensão, a dimensão Z, você ia colocar a inicial em Z igual a final em Z, mas isso aqui eu nunca vi cair para vocês. Tranquilo? Tainá, entendeu essa questão? Entendi sim, Leandro. Obrigada. Nada. Pessoal, Leandro, tu pode só fazer a 15? 15. Peraí. Sobre uma pista retilínea, lisa e horizontal, dois móveis A e B de massas MA igual a 100 kg e MB igual a 60 kg são lançados em sentidos opostos, indo colidir frontalmente. O gráfico horário 1 mostra as posições que A e B ocupam sobre a pista até colidirem no instante 4 segundos. O gráfico 2 mostra as posições ocupadas pelo móvel A após a colisão e 5 possíveis percursos para o móvel B. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o gráfico 1, ele me permite calcular a velocidade do A e a velocidade do B. A velocidade do B, no caso a inicial, né, é a variação da posição, que é menos 40, sobre o tempo de 4 segundos. Então, o B tem uma velocidade de menos 10 metros por segundo. O A, ele varia a posição dele em 20, positivo, num tempo de 4 segundos. Então, vale 5 metros por segundo. Então, a fotografia do início do problema é esse. O A tem uma velocidade de 5 metros por segundo
e o B vem no sentido contrário, com uma velocidade de menos 10 metros por segundo, tá? Já vou colocar o sinal de menos aqui, porque a gente vai colocar ele nas contas. Então, a quantidade de movimento inicial, deixa eu trocar isso aqui de posição. A quantidade de movimento no início é a massa do A, que é 100, vezes a velocidade do A, que é 5, mais a massa do B, que é 60, vezes a velocidade do B, que é menos 10. Isso aqui vai dar uma quantidade de movimento inicial de menos 100 kg/m por segundo. Agora vamos para o final. No final, pessoal, ele está dizendo o que está acontecendo com o A, né? Ele está falando que o A ele vai para trás, né? Ele sai da posição 50 e vem para a posição 40. Então, o A ele vai bater no B e vai para trás. E o B, ele necessariamente vai para frente ou fica parado, porque todas as possibilidades que o B tem é ficar parado ou ir para frente, né? Aumentar a sua posição. Se a gente fizer o cálculo da velocidade do A, eu estou considerando que essa linha tracejada é metade do caminho, que é 45. Ele diminuiu 5 metros em 5 segundos. A velocidade dele é menos 1 metro por segundo, tá? Então ele tem a velocidade para trás aqui de menos 1 metro por segundo. A velocidade do B eu sei lá. Então a quantidade de movimento final desses dois corpos é a massa do A, que é 100, vezes a velocidade, que é menos 1, mais a massa do B, que é 60, vezes a velocidade final do B, que eu vou chamar de VB'. Isso aqui, pessoal, vai dar menos 100 mais 60 VB'. Eu preciso igualar a quantidade de movimento inicial à quantidade de movimento final. Eu preciso fazer QI igual a QF. Vai ficar menos 100 igual a menos 100 mais 60 VB'. Você vai encontrar que o VB' dá zero, tá? Então o B ele vai ficar parado. Por isso que o gabarito é o B1. O B ele fica na mesma posição. Letra C. Essa questão é interessante. Entendeu, Sara, o que eu fiz aqui? Entendi, eu esqueço de colocar os sinais também. Esqueceu de colocar os sinais? Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 15? Alguém não entendeu? Pessoal, mais alguém tem alguma outra questão que gostaria que eu fizesse? Dessa parte de impulso e quantidade de movimento? Se vocês não tiverem nada, eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa questão número 30. Tá? Façam essa questão número 30. Eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem. Quem já fez pode descansar. Ou refazer, né? Que é uma.
Deixa eu só fazer o desenho dessa questão aqui, tá? Alguém tinha ficado com dificuldade nessa questão quando pegou para fazer? Então vamos lá, pessoal. Ó. Uma bola de borracha em queda livre vertical foi abandonada de uma altura de 45 centímetros. Ela colide com a superfície plana e horizontal do solo e em seguida atinge uma altura máxima de 20 centímetros. Considerando-se o intervalo de interação da bola com o solo igual a 5 vezes 10 a menos 3 segundos, logo o valor da aceleração média em metros por segundo ao quadrado durante a colisão vale... Ora, pessoal, a gente tem que observar o seguinte, tá? O que a gente tem que observar aqui? A velocidade dessa bolinha, imediatamente antes dela tocar o solo, pode ser calculado de duas maneiras. Eu posso calcular essa velocidade ou por energia, tá? Ou eu posso calcular pela equação da queda livre, tá? Eu posso usar Torricelli, por exemplo. Tá? Mas eu vou fazer por energia. Ela tem energia potencial gravitacional, mgh, e aqui embaixo ela só tem cinética. Corta a massa e você deduz uma expressão para velocidade, né? Raiz de 2gh. A gravidade é 10, a altura tem que estar em metro. Vai ficar 4,5 vezes 2, que dá 9. Você tem aqui uma velocidade de 3 metros por segundo. Quando essa bolinha bate no solo, ela só consegue subir até uma altura de 20 centímetros. Então ela vai ter uma outra velocidade, que eu vou chamar de V'.
E como é que eu vou calcular essa velocidade V'? Usando o mesmo raiz de 2GH, né? Porque aqui ela só tem energia cinética e lá em cima ela tem energia potencial gravitacional. A gravidade é 10, a altura aqui é 0,2 metros. E a gente vai ter 2 vezes 2 dá 4, raiz quadrada de 4, 2 metros por segundo. Bom, ele está querendo saber o valor da aceleração média. Eu vou fazer isso de duas maneiras para vocês. A aceleração é variação da velocidade. Aliás, só dá para fazer assim, desculpa. A aceleração é variação da velocidade pelo tempo. Vocês têm que tomar cuidado para calcular a variação da velocidade, porque a velocidade está mudando de sentido. Se você colocar que tudo que é para cima é positivo, esta velocidade aqui ela é negativa. E essa velocidade é positiva. Então, a variação da velocidade seria a velocidade final menos a inicial pelo tempo. A velocidade final é 2, a inicial seria menos 3. E o tempo é de 5 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, vai dar 5 sobre 5 vezes 10 a menos 3 segundos. Se 10 a menos 3 sobe, então fica 10 ao cubo metros por segundo ao quadrado. Letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Fez de alguma maneira diferente ou tem alguma dúvida? Querem perguntar, pessoal? Tá tudo bem. Tudo bem? Então eu vou dar outra questão para vocês fazerem, tá? Ah, essa questãozinha aqui tá com erro, tá? Tem um quadrado aqui. É 4π ao quadrado joule. Número 9 aqui. Vou dar 2 minutinhos para vocês analisarem essa número 9. E aí, Sara, marcou o que nessa aí? Que letra? Letra A. Letra A, ó. Considere um patinador X que colide elasticamente com a parede P de uma sala. Os diagramas abaixo mostram segmentos orientados indicando as possíveis forças que agem no patinador e na parede durante e após essa colisão. Note que o segmento nulo indica força nula. Supondo desprezível qualquer atrito, o diagrama que melhor representa essas forças é designado por... Olha, pessoal, o lance aqui é o seguinte. Durante a colisão, tá? Tá aqui o patinador e tá aqui a parede. No momento da colisão, o patinador aplica uma força na parede. E a parede, por reação, aplica uma força no patinador de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Por isso que o tamanho desses vetores é igual. Tá? Depois da colisão, pessoal, não tem mais nenhuma força atuando. Tá?
depois que você desfaz o contato, essa força de contato, que o nome dela é força de contato, ela não atua mais, tá? Como o próprio nome diz, ela só atua durante o contato. Por isso que o diagrama 1 é o diagrama correto e o gabarito é a letra A, tá? Alguém não entendeu? Alguém achou que fosse alguma outra opção? Quer fazer, antes de passar outro exercício para você, quer fazer esse número 3, ó. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com outras 2 esferas que estavam inicialmente paradas. O lance é o seguinte, pessoal. A quantidade de movimento inicial equivale à massa dessas esferas, que é 3m, vezes a velocidade v. Então, anotem isso aqui. Agora, em cada uma dessas opções, a quantidade de movimento final também tem que dar 3mv. Então, vou calcular de todas para vocês verem. Ó. Aqui, eu tenho 2mv para um lado e 2mv para o outro. Aqui, a quantidade de movimento final é zero. Aqui na letra C, a quantidade de movimento final é 3m de massa e v de velocidade. Na letra E, a quantidade de movimento final é só massa vezes velocidade. Na letra B, a quantidade de movimento final vai ser menos 2mv com 3mv. Então, vai ser só mv. E você tem menos 2mv com 3mv positivo. Né? Aqui você tinha 2mv com 2mv. E na letra D, a quantidade de movimento final é só 2mv. Por isso que o gabarito é a letra C, nessa questão. A quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, tá certo? E outra coisa que eu disse, quando você tem uma colisão elástica, tá? Os corpos, tá? De mesma massa, eles trocam velocidade. Mas acontece uma outra coisa também que vocês estão observando aqui. Esse cara, ele tem massa 2m. E esse cara aqui, ele tem massa 3m, tá? A fim de que se conserve, é importante vocês observarem que essa situação, ela não é aquela mesma situação de que corpos de mesma massa trocam de velocidade, porque esses corpos não têm a mesma massa, tá? É um corpo de 3m vindo se chocando com um corpo de 2m. Mas eu preciso que vocês lembrem daquilo também, tá bom? Se você tem, por exemplo, um corpinho de massa m com 20 metros por segundo e atinge outro corpo que está em repouso, por exemplo, depois da colisão, esse corpo que atingiu fica parado e o que estava em repouso passa a se movimentar com 20 metros por segundo. Tá? Mas não é essa a situação que está acontecendo. É que já me perguntaram isso uma vez. Aqui é simplesmente o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quero que vocês façam essa aqui, pessoal. Número 1. Não fez ainda, pode fazer a número 1. Leandro, eu tava vendo aqui, ó, e eu não consegui fazer a 2. Você pode fazer depois? Se vocês fizerem a 1, eu vou fazer a 2.
Então, pessoal, a número 1 é o seguinte. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo tem massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros. Perdão. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Quando vê assim, pessoal, 10 metros segundo a menos 2 é a mesma coisa que 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então vamos lá. Tijolo está caindo. Está aqui o tijolo. Ele vai cair de uma altura de 5 metros. Esse tijolo, quando cair, ele vai ter determinada velocidade. Vou chamar de velocidade do tijolo. E como é que a gente vai calcular isso? A velocidade é a raiz quadrada de 2GH. 2, gravidade é 10 e a altura é 5. A velocidade é de 10 metros por segundo. Essa é a velocidade do tijolo, tá bom? Esse raiz de 2GH é igual a energia potencial gravitacional à energia cinética. Quando o tijolo bate no capacete, tá? A velocidade dele antes do impacto é de 10 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Só que a velocidade final dele, depois do impacto, é 0. Então tem uma variação de velocidade aqui, tá? A força impulsiva se relaciona com a velocidade como? Ó, a gente sabe que o impulso é a variação da quantidade de movimento. E impulso é força vezes tempo, né? E variação da quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade. É mv final menos mv inicial. O tempo é meio segundo, a massa do tijolo é 2,5 kg, e a variação de velocidade, aqui a gente só pode considerar o módulo, não tem problema nenhum, vai ser 10. Essa continha aqui vai dar 50 newtons, tá? Se você levar em consideração que o peso de um tijolo é de 25 newtons, a gente tem uma força que equivale ao peso de 2 tijolos, tá bom? Então a gente tem uma força aqui que equivale ao peso de 2 tijolos, tá? Dava para fazer também, pessoal, usando o bom e velho F igual a MA, que ia ficar até mais rápido. A massa é 2,5, e o que é a aceleração? Variação da velocidade pelo tempo. Você ia chegar nos mesmos 50 newtons. É porque a expressão impulso igual a variação da quantidade de movimento, a dedução vem do F igual a MA, né? Nunca é demais a gente lembrar o seguinte. Força igual a massa vezes aceleração. Aceleração é variação da velocidade pelo tempo. Então, força vezes tempo é m delta v. Isso aqui é o impulso. Isso aqui é a variação da quantidade de movimento. Tá? Por isso que as questões que você consegue, algumas questões que você consegue resolver por impulso igual a variação da quantidade de movimento, você consegue resolver por F igual a MA também. A não ser que ele pergunte o impulso, né? Ou a quantidade de movimento. Leandro, eu não fiz assim, não. Como é que você fez? Fala pra mim. Eu fiz Torricelli, né? Achei a velocidade. Pode falar, e eu tô aí... escutando, eu tô escutando. Tá. Aí eu achei a velocidade e eu joguei na fórmula de energia cinética. Aí deu 125, como ele falou do peso, eu fiz 250 sobre 125. E aí deu 2. Mas por que você usou energia cinética? Porque impulso
Eu usei força como se fosse energia cinética, só que tá errado, né? Tá errado. Você achou coincidentemente, então. Tá. Tá bom? Mas você pode usar, em vez de usar energia cinética igual a energia potencial gravitacional, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui é energia potencial gravitacional igual a energia cinética, ou seja, mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. Daqui que você chega no raiz de 2gh. Pode fazer isso ou pode fazer Torricelli, tá? Tá bom. Não tem problema nenhum você fazer dessa forma. Deixa eu só botar um pouquinho d'água para mim aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa número 1? É importante, pessoal, às vezes eu refazer alguma dessas questões, que vocês às vezes marcam a opção certa e fazem de um jeito ou bem diferente ou do jeito que não deveria ser feito, né? Então, por isso que é importante. Sumiu aqui meu cursor. Vamos embora. Número 2. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, são os carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com 2 carrinhos 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados às passagens de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Por esse quadro aqui que ele deu, a gente consegue ver que o carrinho 1 ele se desloca 15 centímetros a cada segundo. Então, a velocidade do carrinho 1 é de 15 centímetros por segundo. Foi Nara que me pediu essa, 2? Isso. Entendeu essa velocidade do carrinho 1? Aham. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos ao princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Quantidade de movimento inicial é a massa do carrinho 1, que é 150 gramas, vamos colocar em quilo, né? Vezes a velocidade dele, que é 15. Aqui não tem problema. Na verdade, eu posso até, como é uma fórmula de igualdade, se vocês quiserem, pode colocar massa em grama e pode colocar velocidade em centímetro por segundo. Não tem problema nenhum. Porque é uma fórmula de igualdade, ou seja, você tem quantidade de movimento dos dois lados. No final, tá? A partir daqui que ocorre a colisão do carrinho 1 com o carrinho 2, eles passam a seguir juntos, tá? E essa colisão, ela ocorre, ó. Cacete. Aqui já tem a colisão. Como é que eu sei que aqui já tem a colisão? Porque eles começam a desenvolver a mesma velocidade. Ou seja, eles se deslocam 15 centímetros em 3 segundos. Então, a velocidade com que eles caminham juntos depois, a velocidade final, é 15 centímetros por 3 segundos, 5 centímetros por segundo. Então, a quantidade de movimento final é a soma da massa dos dois, que eu vou chamar de m, vezes a velocidade, que é 5. E Nara, entendeu isso? Entendi. E aí a gente vai cancelar o 5 com 15, vai dar 3, e a massa conjunta dos dois é 450 gramas, tá? Deixa eu só piscina, ficou horrível.
do segundo é 300, né? Porque 400 se certifiquem que tem a mesma igualdade, que tem a incógnita dos dois lados. Vocês entenderam aí o que eu falei? Leandro, pra mim picotou tudo. A partir do M igual a 450. Tá, então, do M igual a 450 para frente, né? A massa do carrinho 1 não era 150? Uhum. A massa dos dois em conjunto não deu 450? Aham. Então, a massa do carrinho Tá. que a gente estava procurando é 300. Entendeu? Entendi. Então, show de bola. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então, vou dar um exercício para vocês fazerem aqui. Deixa eu só tirar isso. Vamos lá, número 19 aqui, rapidinho para vocês fazerem. Então vamos lá. Uma bola de futebol de massa 0,2 kg é chutada contra a parede a uma velocidade de 5 metros por segundo. Tem aqui uma parede. Ela foi chutada com uma velocidade de 5 metros por segundo. Após o choque, ela volta com 4 metros por segundo. Ele quer saber a variação da quantidade de movimento do choque, né? A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, perdão. Como a gente tem aqui uma orientação para um lado, para um sentido, e uma para um outro sentido, eu vou definir que esse sentido do final é positivo e do inicial é negativo, tá? Poderia fazer ao contrário, não tem problema nenhum. Não existe uma orientação padrão, tá? Não existe uma regra para essa orientação. Então vai ficar delta aqui. Quantidade de movimento final vai ser a massa, que é 0,2. Vezes a velocidade, que é 4. Menos a inicial, que vai ser a massa, que é 0,2. Vezes a velocidade, que é menos 5. Isso aqui vai dar 0,8 mais 1. E vai dar 1,8 kg metro por segundo, letra C de casa, tá bom? Atenção, quero que vocês prestem atenção nesse tipo de problema. O que poderia ser perguntado também nessa questão 19? Poderia ser perguntado o seguinte:
poderia ser perguntado o seguinte. Ele poderia dizer que a bola ficou em contato com a trave por um tempo de 0,1 segundos e perguntar qual foi a força, tá? Qual foi o módulo da força de contato entre a bola e a parede. Aí você ia usar impulso igual a variação da quantidade de movimento. O impulso seria a força vezes o tempo 0,1 e a variação da quantidade de movimento 1,8. Aí você ia achar uma força de 18 newtons, tá? Ou poderia usar F igual a MA, que também ia chegar no mesmo lugar. Ele poderia perguntar o percentual de perda de energia cinética. Aí era só você fazer energia cinética inicial, que é mv² sobre 2, e energia cinética final, tá? Que é mv² sobre 2. Você ia achar 2,5 joules aqui e 1,6 joules. Ia igualar 2,5 a 100% e igualar 1,6 a x. E a diferença entre 100 e x ia ser a perda de energia num exercício desse, tá? Esse choque aí, pessoal, essa colisão, tá, da bolinha com a parede, se ela não volta com a mesma velocidade, já é bom vocês saberem que tem perda de energia. Eu quero que vocês façam um exercício que vai falar sobre isso. O 28, por favor. Vou dar um tempo para vocês tentarem fazer o 28. E marcaram o quê? Fez, Inara, essa 28? Fiz aqui agora, porque antes eu não tinha conseguido fazer. Eu acho que eu botei letra A. Alguém marcou alguma coisa diferente de letra A? Vamos ver. Admito uma colisão unidimensional totalmente inelástica, tá? O que é totalmente inelástica? Os corpos seguem juntos, né? Na qual um corpo A com velocidade constante de 4 metros por segundo colide com um corpo B inicialmente parado. A velocidade final do sistema de corpos A e B é constante e equivale a 2 metros por segundo. Sabendo que A e B possuem massas iguais, a razão entre a energia cinética inicial e a final desse sistema corresponde a...
Oi, Nara, sabe por que antes de eu fazer eu já sei que não vai dar 1? Não. Porque quando você tem uma colisão totalmente inelástica, a energia cinética final ela é menor do que a energia cinética inicial, tá? Quando você tem uma colisão perfeitamente elástica, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Quando você tem uma colisão inelástica, que também pode ser chamada de parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, a energia cinética inicial ela é maior do que a final. E quando você tem uma colisão totalmente ou perfeitamente inelástica, a energia cinética inicial também é maior do que a energia cinética final, tá? Normalmente ela é até consideravelmente maior. Então vamos lá. Um corpo A, com velocidade de 4 metros por segundo, colide com o corpo B, que está parado. Vamos calcular a soma das energias aqui. Ó. Só o A que tem energia cinética. Vai ser a massa dele, que é M, velocidade ao quadrado dividido por 2. Vai ser 8m joules, né? Depois, os corpos seguem juntos com uma velocidade de 2 metros por segundo. Vou arbitrar aqui que é para a direita. Agora, a energia cinética é esse corpo todo que tem massa 2m vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 4m. E quando você fizer a energia cinética inicial sobre a energia cinética final, você vai ficar com 8m sobre 4m, que dá 2. Então, é letra B. Ou seja, você tinha o dobro de energia no começo, você perdeu metade. Entendeu, Inara, onde você errou, provavelmente? Entendi. É que eu não tinha considerado 2M. Eu só botei tipo M mesmo. Daí eu cortei massa com massa. Não, então beleza. Vocês façam esse 22 agora da Unicamp, por favor. Eu vou ao banheiro rapidinho, tá, gente? Na volta eu corrijo.
E aí, fizeram essa aí? Tainá fez a 22? Tainá, acho que teu áudio tá ruim de novo. Eu acho. Leandro, ela caiu. Ela caiu? Então, deixa eu corrigir essa aqui com vocês. Vou fazer só mais essa. Vamos lá. Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante erupções solares. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que podem trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra. Considere que em uma erupção solar em particular, um conjunto de partículas de massa total de 5 kg, deslocando-se com velocidade de módulo 2 vezes 10 a quinta metros por segundo, choca-se com um satélite de massa 95 kg. Então você tem partículas de massa 2 vezes 10 a quinta metros por segundo, chocando-se com um satélite de massa 95 kg. A massa aqui vale 5 kg, aqui vale 95 kg. Que se desloca com velocidade de 4 vezes 10 ao cubo metros por segundo na mesma direção e em sentido contrário das partículas. Então, a partícula está vindo para cá e o satélite para lá. Na mesma direção em sentido contrário, né? Se a massa das partículas adere ao satélite após a colisão, o módulo da velocidade final do conjunto será... Bom, então isso aqui vai virar uma coisa só, né? Para onde eles vão, se é para a esquerda ou para a direita, eu não sei. É o sinal da velocidade que vai me dizer. Eu só sei que eles vão formar um corpo de massa 100 kg. Então vamos aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial, que é massa da partícula vezes a velocidade da partícula, mais a massa do satélite, vezes a velocidade do satélite com sinal negativo, né? E a quantidade de movimento final é a massa dos dois, vezes uma velocidade v, que eu vou calcular. Então aqui vai dar 5 vezes 2 dá 10, tá? 10 vezes 10 a quinta é 10 a sexta, menos 380 vezes 10 ao cubo. Como é que faz essa conta aqui, pessoal? 10 a sexta é como se fosse 10 ao... Ó, 10 a sexta é isso aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a sexta é 1 milhão. 1 milhão menos 380 mil. Dá 620 mil. Se você igualar as duas quantidades de movimento, você vai ficar com 620 mil igual a 100V. A velocidade vai dar 6.200 metros por segundo, tá? 6.200 metros por segundo, certamente para a direita. Por que eu sei que essa velocidade é para a direita? Porque ela deu positiva, beleza? Pessoal, o lance é o seguinte, quando você tem uma colisão e um corpo adere no outro, para você saber para onde eles vão, calcula a quantidade de movimento de um e a quantidade de movimento do outro. Quem tiver maior quantidade de movimento vai mandar na direção. Então, a partícula, tá? Apesar dela ser bem mais leve, ela está numa velocidade muito maior, tá? Então, ela tem uma quantidade de movimento de 1 milhão e o satélite de 380 mil. Então, quando a partícula aderir ao satélite, eles vão na direção que a partícula estava. Obviamente, com uma velocidade bem menor, tá? Do que a velocidade que a partícula estava. Então, a resposta é 6.200 metros por segundo, letra C de casa, certo? Pessoal, a gente já fez bastante questão disso. Qual é a programação para vocês agora de física? Tem na plataforma uma mega revisão, com umas 80 questões, acho que tem mais, sei lá, nem sei quantas questões eu botei muito. E tem, São 100. são 100, né?
E tem as questões de ondas para vocês fazerem, que é um módulo gigantesco de ondas. Então, vocês têm bastante coisa aí para fazer. Na semana que vem, como a gente teve 3 tempos de física essa semana e 1 de matemática, na semana que vem vai ser o contrário. A gente vai ter 3 de matemática e 1 de física, tá bom? Então, eu vou corrigir as dúvidas de vocês de física na próxima aula, na aula da semana que vem. Tanto as dúvidas de ondas, quanto as dúvidas dos exercícios que vocês já forem fazendo da mega revisão. Vocês já estão liberados para fazer todos, tá? Vocês podem fazer todos os exercícios da revisão ao longo dos dias e todos os exercícios de onda. E aí me mandem as dúvidas que eu vou tentar encaixar na aula de física da semana que vem. Matemática é a mesma coisa. Façam todos os exercícios da revisão. Vocês podem fazer aos poucos. Cada dia vocês podem fazer uns 10 ou 15. E aí eu vou tirando dúvida na medida que elas forem aparecendo, tá? Sexta-feira tem aula de matemática. E aí eu já posso tirar as dúvidas de vocês em relação às questões da revisãozinha que eu passei, tá bom? Se eu fosse vocês, eu faria assim, umas 15 questões de matemática e umas 15 de física por dia, tá? Para dar volume de questão. E até para as dúvidas irem aparecendo, e aí vocês vão me mandando, eu vou encaixando na aula. Tá? E eu vou salvar essa aula aqui na plataforma para vocês. Vocês não precisarem ficar copiando, tá bom? Então, vejo vocês na sexta-feira na aula de matemática. Tchau, tchau, pessoal.